eu tenho uma casa. Então era igual para todos. Não tinha motivo para que um tivesse ciúme do outro. Tem uma cultura chamada de Ubuntu, é uma cultura africana. Eles têm essa cultura de ter tudo em comum. Então eles são felizes. Não tem um cara do lado ali da casa dele com uma piscina, tomando banho, jogando água na cara do teu cachorro. E você fala, puxa vida. Não, lá eles dividem tudo entre eles são bem felizes. E teve um camarada, um youtuber, que teve lá, nessa região, e queria saber o porquê que eles viviam tão felizes assim. Né? Ele descobriu que todos tinham tudo em comum. O que era de um era de todos. Ou seja, se um ganhou, todos ganham. Eles eram um só. Né? E aí vendiam as suas propriedades, né? Versículo 46, 45, distribuíam um produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então, a necessidade era como é que se diz? Assistida pela igreja. A igreja atendia a necessidade de todos. Ou seja, tem a viúva, não tem comida, vamos sustentar a viúva. O cara perdeu o emprego, a gente precisa sustentá-lo até ele arrumar um emprego. Então, a igreja, isso hoje é utopia, né, irmão? Hoje isso é utopia. Mas isso acontecia naquela época. Por isso que eles eram felizes e unidos. Ali era um grupo só, não tinha vários grupos com vários interesses. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria, singeleza de coração, ou seja, simplicidade no coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todos. Então, essa igreja era simpática, ou seja, ela tratava bem os seus vizinhos, não falava mal dos vizinhos, não brigava com o vizinho, ela conquistava as pessoas pela alegria delas, pelo amor que elas tinham. Hoje, você vê que a igreja não é muito simpática. Né? O camarada, quando mete o microfone, bota uma caixa de som e começa a gritar no microfone, ele não está sendo simpático com o vizinho, ele está incomodando o vizinho. O microfone, justamente, né? Eu lembrei do microfone agora. Para que gritar no microfone? Se o microfone ele amplia. O microfone tem uma função, é ampliar a tua voz, não é para gritar nele. A gente grita porque não tem microfone. Jesus pregava, né? O Jesus ele usou a acústica do mar para poder falar para as multidões. Muita gente não sabe disso. Ele vinha para o mar e pregava para as multidões. Ali havia um ponto estratégico que levava o som até a todas as pessoas. Ali tinha uma acústica, sabe? Não tinha caixa de som. Como é que ele conseguia falar para 5.000 pessoas? Então tinha estratégia naquela época. A nossa estratégia hoje é o microfone, mas não gritar nele. Se eu gritar no microfone, eu vou incomodar o irmão. E aí o irmão vai ficar com raiva de mim. Então, eles tinham esse cuidado com a vizinhança, eles eram simpáticos, está dizendo aqui, de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia o que iam sendo salvos. Então, com a simpatia, eles iam conquistando mais pessoas. Então, o que atraía as pessoas, que a igreja hoje não conquista muitas pessoas por falta de simpatia. Às vezes, o cara chega em casa, não cumprimenta o vizinho, ele não dá um bom dia. Como é que ele vai querer que o cara seja um cristão? Como é que ele vai conquistar essa pessoa? Né? Essas coisas. Está todo mundo muito trancado no seu mundo, né? Muito fechado, pensando só em si. Ou seja, o capitalismo ele destrói a vida espiritual do camarada. Eu estive pregando essa semana, eu falei sobre 3 inimigos, né, do homem. É o mundo, a carne e o diabo. A carne, está até aqui, ele recebe com alegria, mas ele tem raízes rasas, é inconstante a carne. Eu fiquei 4 domingos sem ir à igreja, a carne dizia que eu não precisava mais ir. Na pandemia, as pessoas ficavam em casa. Depois que acabou a pandemia, o pessoal não queria voltar para a igreja, mas não. O nosso inimigo é a carne, mas tem o diabo também. O diabo ele usa a própria palavra de Deus